Euclides. Olá, tudo bem? Beleza, e contigo? Ótimo, muito prazer ter você de novo. Já somos colegas e amigos de muitos anos. Sim, 5, né? A gente descobriu. 5 anos, né? Nossa, Exato. Gente, quanto tempo. Vou te apresentar brevemente, para quem não te conhece. Então, o Euclides é bacharel em Direito e ele é fundador e CEO da Juit. Vamos falar sobre a empresa, vamos falar sobre o que eles fazem. E tem muita novidade que a gente estava falando nos bastidores que eu gostaria que você compartilhasse aqui com o pessoal. Muito bem, nós gravamos um vídeo no YouTube em abril de 2020. Então a gente está falando de 5 anos. 5 anos. Quando eu apresentei a Juit, quando você falou sobre a Juit, que é a sua startup, lá em 2020, no vídeo do YouTube, a gente passou o conceito de a Juit é uma startup de jurimetria. E a gente teve que explicar o que era jurimetria, Sim. porque era mais desconhecido ainda. Exato. E a gente falou que jurimetria eram estatísticas aplicadas ao direito. Exato. Continua assim? Continua assim. O que eu acho que a maior mudança que a gente vê hoje em dia é como você aplica a estatística. Né? Então, a jurimetria continua sendo a aplicação da análise estatística no direito para você identificar fenômenos jurídicos e aí, eventualmente, você criar melhores leis, lidar melhor com carteiras jurídicas de alto volume, identificar nuances que são estratégicas para uma determinada tese. O que mudou é como essa estatística é feita. Então, se lá atrás, há 5 anos atrás, que hoje em dia pra gente parece uma eternidade, né? A gente estava no meio da pandemia quando a gente fez a primeira gravação. Se a gente falava muito, por exemplo, sobre você vai precisar de uma equipe de estatísticos para fazer determinadas análises, você vai precisar de computadores muito potentes para rodar algoritmos. Que era a sua realidade na época. Que era a realidade na época, para nós e para qualquer... Na época só existiam consultorias que trabalhavam com jurimetria, né? Justamente por ser algo caro de se produzir como produto final, né? Seja uma prestação de serviço ou um produto. Hoje em dia, a forma de fazer estatística teve melhorias significativas em termos de performance e custo, muito por conta da era que a gente está vivendo de inteligência artificial, o quanto que os algoritmos hoje, os modelos de linguagem, os Large Language Models, né? Os LLMs, o quanto que eles têm capacidade de fazer análise em cima de dados e o quanto que o próprio judiciário brasileiro evoluiu nesse meio tempo, né? Então, a gente teve alguns avanços muito significativos, né? Existe uma política de dados abertos que vem fornecendo dado estruturado de uma forma cada vez mais democratizada. Dados estruturados são dados de qualidade... E com estrutura, literalmente, né? Imagina que ao invés da gente pegar, por exemplo, uma decisão de um PDF, você consegue consultar esse dado como se fosse bem a grosso modo, tipo numa planilha com todos os campos preenchidos certinhos. Né? Então, isso era uma realidade muito diferente ali em 2020. Né? E a Juit nasceu lá atrás para resolver esse problema. Né? Então, a gente ao longo no meio do caminho, a gente foi não pivotando, mas adaptando para a realidade, porque para a gente foi bom, porque ficou muito mais barato de fazer o que a gente faz. Né? E aí, naturalmente, com toda essa conversa, né, de tecnologia e de inovação, que teve um boom nos últimos 5 anos, Sim. isso, né, ficou mais fácil para a gente, inclusive, espalhar a palavra da jurimetria, como a gente brinca internamente, porque isso, naturalmente, o nível de conhecimento do profissional do direito em relação à jurimetria aumentou muito, o nível de consciência, né? Quando a gente se formou, me formei em 2006, você em? 10. Eu nunca tinha ouvido falar em jurimetria até te conhecer, 2019, 2020. Então, por incrível que pareça, ainda os profissionais do direito são pouco afeitos ou têm pouca intimidade com números e tecnologia, mas isso precisa mudar, né? Sim. Eu acho que assim, no final das contas, em que pese nem todos os profissionais eles conheçam o nome jurimetria, eles têm uma forte identificação com qual problema a jurimetria resolve. Né? Então, quantas vezes o pessoal que está aí assistindo a gente nos perguntou, nossa, mas como é que determinado órgão julgador julga essa matéria aqui? Como é que a segunda turma do STJ julga ações de anulação de débito fiscal? E quando eu era estagiária... O Google estava surgindo, então eu pegava o papel do estagiário era esse, era pesquisar jurisprudência, a gente ia 1 a 1,
Mas fazer essa análise inteligente, um estagiário não conseguia fazer. Não. Né? Então a muito gente só mais complexo. achava, só localizava aquilo e mandava para o advogado fazer a análise Sim. dele, né? E aí era muito comum, e em alguns escritórios até hoje, você ter ali um pessoal que tem uma planilha, né, com o tribunal, com a Câmara, com o nome do relator, com o assunto e como ele geralmente julga. Decide. Então, no final das contas, quando você vê que o público naturalmente já fazia isso, não é que ele não sabe o que a jurimetria faz, ela só não sabe que o conceito tem esse nome, né? Tanto que tem um empreendedor que eu sigo ele em mídia social, e ele fala que o Excel ele é o concorrente de qualquer startup. Ele é mesmo. Porque basicamente não tem nada que se você não sabe fazer, você não consegue fazer uma gambiarra ali no Excel. E o Excel resolve. E ele resolve, eventualmente, por uma demanda que você está tendo. Eu preciso analisar as últimas 20 decisões do juiz tal. Você vai lá pedir para alguém no escritório te auxiliar. Preencher as colunas. Copiou as emendas, leu as íntegras, preenche ali, aí depois você faz, sei lá, uma análise ali no Excel rápido, e você fala, tá, mais ou menos o julgamento está indo para esse sentido. O desafio maior que a gente sempre trabalhou tá bom, e como é que você analisa 95, 100 milhões de documentos? Então, e aí seria a minha próxima pergunta. Nesses 5 anos, eu imagino que a inteligência artificial tenha tido um papel preponderante na jurimetria. Com certeza. É aí que você falou. Então, como é que eu analiso 100 milhões de decisões, 1 milhão de decisões? É mais ou menos aí que entra a inteligência. Isso. A gente lá na Juit, a gente sempre trabalhou para criar esteiras de processamento de dados, né, para a gente pegar os dados que vêm do judiciário e a gente tratar eles só com um algoritmo e modelos internos que a gente foi desenvolvendo para extrair informações estruturadas. Né? A diferença que a gente tinha antigamente é que a gente tinha que escolher qual problema a gente ia resolver. Então, por exemplo, eu quero saber qual que é a média de valor da causa, uma média de condenação para pedidos de danos morais numa carteira de processos de seguro. É uma demanda muito específica. Então, você precisa, dentro da sua base de dados, filtrar todos aqueles que são de seguros. Que se aplicam nesse caso. Aí você precisa criar um modelo que ele lê os tipos de pedido de dano moral só dentro daquele escopo, né? Então, você criar um algoritmo que ele tenha, por assim dizer, um propósito geral de análise é muito complicado. Principalmente para uma startup que tem recurso limitado, esses algoritmos, esses recursos computacionais sempre foram muito intensivos e muito custosos. Né? Então, era muito comum a gente começou como startup com 4 pessoas e a gente tinha ali uma custo de infraestrutura de empresa que geralmente tem 150, 200 pessoas, por causa do quanto que a gente gastava em recurso computacional no nosso provedor de nuvem. Né? Então, a gente tinha que criar cada modelo. Então, vamos identificar qual que é a base legal de uma decisão judicial ou de uma série de decisões judiciais. A gente tinha que criar um modelo que ele fazia só isso. A gente ia criando os algoritmos especialistas. E hoje em dia, com os LLMs, muito do racional que você utiliza para construir esse algoritmo, basicamente, ele já está embutido no que um LLM faz. Você joga o prompt. E aí você eventualmente vai criar prompts, você vai garantir que ele não alucine, você vai criar meio que as salvaguardas ali para que ele fique dentro daquele escopo fechado, fazendo aquele tipo de análise que ele é muito bom em fazer. Porque sumarização de documentos, por exemplo, é uma coisa que a IA faz extremamente bem. E você está falando do chat GPT, você joga um texto lá, resume para mim, ela faz super bem. Sim, chat GPT, Gemini, Claude, Anthropic, outros modelos estão chegando no mercado. Hoje em dia tem muito modelo disponível. Outro dia a gente testa muita coisa na Juit lá em primeira mão e eu estava testando uma plataforma que conecta com outras plataformas de LLM. E aí quando eu coloquei lá, criei o acesso à identificação lá, ele carregou 378 modelos diferentes. Caramba. Eu falei, meu Deus, 378 modelos. Eu nem sabia que tinha tudo isso. Então, quando você vai, principalmente para o mercado de código aberto, né, que tem muito entusiasta que cria modelos específicos para mercados específicos e deixa aberto para qualquer um usar. Né? É óbvio que a estrutura computacional ainda acaba sendo um desafio. Mas hoje em dia está cada vez mais barato de você conseguir, por exemplo, comprar uma placa para você conseguir rodar um modelo localmente e independer de uma assinatura, por exemplo, de um GPT, para você rodar as coisas locais, com resultados muito expressivos, assim. Então, a democratização que a gente na Juit sempre defendeu, a democratização da jurimetria,
ela foi muito acelerada por conta dessa era do GPT. Muito, assim, indiscutivelmente. O GPT é 2023 que chegou. Eles lançaram em novembro de 22. Mas aí ficou restrito, né? Não, dia 22, em novembro de 22 eles abriram globalmente. A gente na Juit, a gente tinha uma chave de API que a gente testava ele desde acho que março de 21, alguma coisa Caramba. assim. Na época era GPT acho que 2 ou 3, alguma coisa assim. Não funcionava muito bem para português brasileiro. Tinha muita barreira de entrada e a gente meio que acabou desencanando, assim. Sendo super sincero, assim, acho que até a era do modelo 4 ainda não eram modelos muito bons para o mercado jurídico. Aí, hoje em dia, você, com os avanços que vem tendo a cada família nova de modelos que são lançadas, o modelo vai ficando mais e mais adaptado para quase qualquer vertical de mercado, e jurídico é uma delas. Qual modelo hoje? Hoje em dia o pessoal está no 4.5, que foi lançado recentemente, e aí ele é aquele modelo de chat, entre aspas, de resposta direta, né? Mas tem a família O1, que são os modelos de raciocínio. Então, é aquele que ele demora um pouquinho mais, mas ele raciocina mais para te responder. Tem um botão que a gente pede isso, não tem um botão? Então, tem lá no O1 e no O3, se eu não me engano, você pode habilitar ou desabilitar o reasoning, que eles chamam. Ou, se eu não me engano, isso está disponível no Claude, que é um modelo híbrido em que você habilita ou desabilita a hora que você quiser, dependendo do chat do prompt que você manda para ele. Às vezes é uma coisa muito rebuscada, que ele precisa passar por alguns passos para estruturar um raciocínio. Por isso e precisa desse passo a mais. Aí você ativa isso do reasoning, né? Então é muito interessante. Tem modelo para tudo hoje, é muito legal. Mas isso definitivamente acelerou a forma como a gente faz jurimetria, isso democratizou muito, isso permitiu a entrada de novos players no mercado, e a gente está no mercado muito pujante olhando para tecnologia e direito hoje, assim. Então nunca teve um tempo tão legal de empreender no direito. E eu acho que os advogados, os escritórios, departamentos, enfim, depois a gente vai falar sobre o governo também, eles estão começando a entender que eles não podem prescindir da tecnologia, né? Total. Se antes a gente tinha que bater de porta em porta para explicar o que era jurimetria, para explicar... Porque era uma startup! Primeiro que assim, 2020 ali, na época da pandemia... Primeiro, né? Tava todo mundo tentando mais ou menos só sobreviver, né? Sobreviver literalmente. Então, não existia muito espaço para você parar e ficar ouvindo uma startup falar sobre análise estatística do direito e, tipo, as pessoas falam, tá, mas que problema que isso resolve e tal. Mas hoje em dia a realidade mudou. A realidade é que hoje em dia o advogado e outros juristas, operadores do direito de forma geral, seja no setor público ou privado, eles têm um nível de consciência muito maior do que se tinha ali há 4, 5 anos atrás. Então, naturalmente, ao se deparar com os problemas sendo resolvidos por soluções tecnológicas, a pergunta, o posicionamento deixa de ser, nossa, eu não quero nem saber disso, para... muito difícil, muito como caro. É que isso pode me ajudar? Como que eu posso otimizar meu processo? Porque outro dia até vi um conteúdo... eu acho que foi no Instagram, e o cara ele falava assim, olha, se você não estiver usando o IA até para dar descarga no vaso, você não vai ser engolido, você já foi, né? Então hoje em dia está todo mundo buscando mais produtividade com menos horas de trabalho, né? Então eu acho que saiu até uma pesquisa recentemente que os índices de saúde mental no Brasil nunca tiveram afastamento trabalho por estresse e... Centenas de milhares, né? Centenas de milhares, nunca teve tão alto. E o que as pessoas querem no fim do dia é trabalhar melhor e ter uma jornada regular, né? Então... O sonho é trabalhar 8 horas por dia, né? Exato. Do empreendedor, então. Então, quando você vê... você vê que isso é possível com a aplicação de IA na sua rotina, você passa a olhar a ferramenta muito mais como uma aliada do que como uma ameaça. Né? Então, eu acho que nesse sentido, acabou que a gente, entre aspas, estava no lugar certo na hora certa. Na hora certa. Ninguém sabe que existia um trabalho ali de 3, 4 anos sendo desenvolvido já, né, silenciosamente, que foram muitas e centenas de horas de pesquisa e muito algoritmo desenvolvido na unha, né? Sem retorno financeiro, sem retorno financeiro nenhum e tal. E aí, enfim, de repente,
a maré virou, né? E aí, putz, a gente recebe muita demanda organicamente todos os dias. E o que é engraçado é que a gente tem o nosso blog lá, que eu convido o pessoal a entrar lá, blog.juit.io, né? A gente tem muitos artigos falando sobre N matérias do direito. E esses artigos acabam sendo indexados pelo ChatGPT, pelo Copilot da Microsoft. Então vocês aparecem lá. Então, assim, um dos nossos maiores clientes governamentais, a gente sempre, na reunião inicial, né, a gente quer saber como é que você ficou sabendo da gente, quem que apresentou e tal. Ah, não, eu pesquisei lá, eu estava fazendo uma petição no Copilot ali dentro do Word, perguntei de ferramenta de jurimetria, indicou vocês e um artigo de vocês. Eu entrei no site, achei super bonito e resolvi entrar em contato. Isso é bem legal. É muito legal. Então, assim, é um mar aberto hoje em dia. Tem muita oportunidade. Uma vez, eu ia dar uma palestra... Não. Uma colega que também tinha uma startup na época e depois foi para o mercado imobiliário, enfim. Ela ia me apresentar para uma outra moça que tinha uma comunidade de startups jurídicas, tal, não sei o quê. E aí, ela me apresentou da seguinte forma. Essa é a Bruna, ela é advogada de formação, tem uma startup de tradução jurídica automática, o Decode, usa inteligência artificial. E aí, essa moça falou assim, inteligência artificial... Assim, todo mundo se apresentava para ela usando inteligência artificial e, na verdade, não é inteligência artificial. O Decode realmente é, depois a gente bateu um papo, ela viu que... Ela falou, não, Bruna, eu entendi que é, porque... Qualquer coisa agora está na moda, inteligência artificial, e a pessoa não usa inteligência artificial, né? Sim. E aí eu te pergunto, inteligência artificial na Juit, com certeza, generativa, porque tudo é generativo hoje, mas na Juit tem a generativa? Tem. A gente se apoia muito em IA generativa, porque a primeira onda, quando você pega a primeira onda da IA generativa, ela estava muito focado em criar conteúdo, né? Então você tinha ali... nossa, eu vou conversar ali com o ChatGPT para ele criar uma petição para mim, para ele criar um não sei o que lá. Um modelo, não sei o que, precisa de um modelo de contrato. Exato, exatamente, né? Então, quantas pessoas não criaram uma procuração, não criaram ali, empreendedor entra lá e fala, cria para mim a política de privacidade, o termo de uso do meu site, etc. Nessa segunda onda, com os modelos cada vez mais capazes, e aí a gente tem um negócio na IA que a gente chama de janela de contexto. Então, o que é a janela de contexto? É, entre aspas, a memória. O quanto que ele consegue processar, olhar para trás e processar a informação. Né? Então, quando os modelos foram criados, você tinha uma janela ali de 64 mil tokens. Vulgarmente falando, token é uma palavra. Tá? Não é exatamente essa medida, mas só para entender a didática aqui. Hoje em dia, você tem modelos que processam até 2 milhões de tokens, como o Gemini da Google, né? Então você consegue, e aí assim, né, a gente geralmente tem alguns magistrados que se inspiram e querem fazer um voto, um livro, né? Então como é que você vai analisar uma decisão... Shakespeare, Camões... Pô, mas eu não consigo analisar aqui uma decisão de 300 páginas, então agora você consegue, né? Então, como que a gente começou a aproveitar a segunda fase da IA generativa, que é o que o pessoal chama de Synth AI, de Synthesization, né? Então, a IA generativa ela é muito boa para sumarizar conteúdos. E quando a gente olha para o dia a dia do profissional do direito, o que ele mais faz? É consumir conteúdo. Ele tem que ler muito para só então estar apto a produzir muito. Exato. Né? Então, para cada petição de 10 páginas que ele consome, o quanto que ele não teve que ler antes? Né? Você entra naquelas páginas da Casa Civil para ver a legislação, é 1 quilômetro de texto batido que não tem uma imagem ali. É isso. Né? Então, a Juit vem utilizando muito IA generativa, muito para sumarização dos documentos, com base no que a gente já tinha desenvolvido nos algoritmos internos, que a gente já tinha ali que identificava a base legal, que identificava, fazia análise de mérito, para identificar a procedência de um determinado pedido ou não e tal. E aí a gente expandiu para a gente contar a história da decisão inteira. Então, hoje em dia, por exemplo, um dos recursos que a gente tem, que ajuda muitos clientes, é analisar quais foram os fatos daquele processo, né? O que está sendo discutido ali. A gente tem os pontos controvertidos, o que é objeto da demanda de discussão. Que é o que importa para o advogado. Que é o que importa para o advogado. Aí a gente tem uma análise legislativa, em que a gente bate o olho na legislação e na doutrina. Né? Isso permite você, o advogado, né, que já sabe ali mais ou menos quais são os artigos inimigos. Né? Quando a inicial vem fundamentada no artigo XYZ, você sabe que a contestação vai vir em ABC. Exato. Né? Faz uma análise geral do caso e aponta uma conclusão. Né? Então, esse caso foi julgado improcedente em desfavor do autor pelas questões XYZ. Com isso,
pelas nossas medições internas, a gente chega a economizar 86% do tempo de leitura do advogado. Né? Então, você imagina no dia a dia que você tem que fazer pesquisa jurisprudencial, precisa saber como é que determinado órgão julga uma matéria. Você, enfim, pega os julgados, joga lá e você lê muito mais rápido e tira conclusões mais rápidas. Mas e o medo da alucinação? Então, essa é uma questão... Porque já teve, né? Já muito teve advogado passando vergonha no crédito, no débito. A gente recebeu um advogado na Fenaló. Eu acho que assim, ele só não estava em prantos porque já tinha secado tudo que tinha para chorar. O que aconteceu foi o seguinte, ele chegou e ele falou assim, pelo amor de Deus, eu preciso que... A gente tem lá, né? A gente fala, são quase 100 milhões de decisões que a gente tem no nosso banco de dados. Né, um dos maiores bancos de dados de jurisprudência do país. Ele falou, pelo amor de Deus, eu preciso encontrar o número de um processo e eu não consigo encontrar em lugar nenhum. Vocês têm como encontrar? A gente falou, olha, muito possivelmente, se ele tiver em algum tribunal, em algum dos 92 tribunais ou algum órgão administrativo que a gente tem indexado, muito possivelmente ele está na nossa base. Né? Daí ele falou assim, deixa eu explicar o que aconteceu. Uns tempos atrás eu estava usando o ChatGPT para fazer a petição. Expliquei o caso, né? Fiz um relatório que o cliente me mandou e tal, do que tinha acontecido. Ele fez a inicial e tal. E aí ele citou uma jurisprudência que ele falou assim, cabia que nem uma luva no meu caso, né? E aí ele falou, tava o nome do juiz, tava o número do processo, de acordo com a formatação do número do processo mesmo, né? Que são 7 dígitos, traço, 2 dígitos, ponto 4, ponto 1, ponto 2, ponto 4 dígitos de novo. Então, seguia a numeração certinha, etc e tal. E aí ele protocolou a petição, beleza. Citando essa jurisprudência maravilhosa. Super confiante. O que aconteceu? Não existia. E quem descobriu que não existia? O juiz. Putz. E aí o que aconteceu? Ele foi oficiado. Na OAB? Na OAB. E ele tinha que mostrar, se eu não me engano, em 5 ou 10 dias, qual que era o processo que ele tinha tirado essa jurisprudência. Senão ele ia ser representado no TED, no Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, e tinha pedido de cassação da OAB dele. Cassação da OAB. Devia estar seco de lágrimas, não tinha mais o que chorar. E daí a gente fez a pesquisa lá e... Não existia. Quando a gente pegou, a gente tem organograma dos tribunais e tal, todos os juízes que, enfim, já tiveram em exercício desde 1990. Então você não achou na JUIT, sim? O juiz não existia, o processo não existia. Então, por exemplo, a numeração dos processos segue uma determinada ordem, né? Esse processo estava escrito lá que era do TJ de São Paulo. Para você que é advoga, você sabe, se você pegar o número do processo, tem lá um 8.26 e os últimos 4 dígitos. 8.26 é TJ de São Paulo. Falava que era do TJ de São Paulo e não tinha 8.26. Então, quando a gente bateu o olho, né, a gente falou... Cara, não existe. Ele falou, como é que você sabe? Ele falou, porque esse número aqui tinha que ser 8.26 pontos os últimos 4 dígitos. Para ser de São Paulo. Para ser de São Paulo, que tem a resolução 65 do CNJ. E aí você vai descobrindo essas coisas fazendo o quê? Estudando e criando algoritmo na unha. Não só confiando, por exemplo, numa API aberta de um LLM que não é específico para o mercado jurídico. Né? Então... Então o ChatGPT alucinou feio nesse caso. Alucinou feio. Mas a JUIT não alucina. A gente não alucina porque... A gente treinou muito os modelos que a gente utiliza, né? Então, a gente fez muita coisa dentro de casa antes de começar a utilizar e testar ferramentas externas como o GPT, né? E principalmente sabendo que o modelo não é de uma vertical específica, a gente tem muita restrição em usar coisa de fora sem validar. Porque quando você serve o advogado e o jurista, seja com serviço ou com produto... você tem uma responsabilidade muito grande, que ele está lidando, às vezes, com a privação de liberdade de alguém. Sim. Ele está lidando com um pai, por exemplo, que não consegue ver o filho. Então, é uma coisa, tipo assim, é muito sério que está em jogo. É muito sério. E aí, a gente começou a desenvolver mecanismos de segurança em que, se a gente tem, de qualquer forma, consulta a qualquer ferramenta externa, né? A gente geralmente treina e faz tudo dentro de casa. Mas a gente tem uma série de medidas de segurança em que ele tem que pautar a decisão dele só no conteúdo da decisão que está sendo analisada. Que já foi filtrado por vocês. Que já foi filtrado pela gente. E dado um selo de qualidade. Isso é real, isso é verdadeiro, isso tem qualidade. Porque a gente coleta direto dos tribunais. Então a gente... Todo o nosso banco de dados. A gente tem a URL de origem, a gente tem um carimbo de tempo lá de quanto que a gente coletou aquela decisão, a gente visita aquela URL com regularidade para ver se ela ainda está no ar, né? Então, a gente tem que garantir toda essa esteira de confiabilidade, porque
quando a gente viola qualquer coisa de confiabilidade com o cliente, ele para de acreditar na plataforma, né? Basta uma vez, né? Basta uma vez. Então, é um trabalho muito meticuloso, que tem que ter um olhar de segurança muito forte para você não induzir o advogado ao erro, porque depois que ele começa a confiar na plataforma 1, 2, 3, 4 vezes, isso é do humano, a gente para de fazer double check depois que você vê que 4, 5 vezes que o negócio está funcionando. Então, assim, se você pegar qualquer dos LLMs, qualquer dos chats de IA que tem, ele sempre tem assim, né? A IA pode errar, confira as respostas. E aí eu te pergunto, qual foi a última vez que você verificou? A gente, depois de um tempo, a gente para de fazer isso. Né? Então, nessa que a gente cai. E é nessa que a gente cai. Então, a gente... já pediram muito pra gente... conecta a base da Juit na GPT Store. Faz isso, faz aquilo. Mas você não tem controle de onde vai pesquisar. Cara, a gente não tem controle da qualidade. Daí você tem um logo da empresa lá na GPT Store e ele falou alguma coisa errada, porque eu não sei onde é que o GPT vai buscar para além da minha base. Eu não posso ser responsável por uma coisa que eu não tenho garantia de qualidade. Então, acabou que a gente tomou algumas medidas um pouco mais conservadoras, mas para manter a qualidade do que a gente entrega. Então, foi uma opção mesmo. E quando a gente fala em alucinação, existe alucinação mesmo nas versões pagas de ChatGPT, Gemini, etc, né? Isso não diminui. Isso não diminui porque que você tem esses algoritmos, esses modelos, o que eles fazem? Eles são treinados em grandes massas de dados públicas. Públicas, né? E aí, o que acontece? Esses livres, modelos, né? E livres. Então, assim, primeiro, você já não garante a qualidade. Né? Tem aquela máxima do shit in, shit out, né? Então, isso. se entrou uma coisa ruim, vai sair uma coisa ruim. E o LLM, que é legal o pessoal saber, assim, ele é um que a gente chama de modelo probabilístico. O que é um modelo probabilístico? Ele olha a última palavra e ele pensa qual que é a probabilidade, com base nas últimas palavras, da próxima palavra ser aquela que ele vai colocar ali. E ele escolhe essa palavra com maior probabilidade. Né? Então, por exemplo, se você alimentou o LLM com 300 receitas, por exemplo, sei lá, receita de bolo, e daí tem a receita de bolo lá com ovo XYZ, e aí de repente você fala que tem um ingrediente que, sei lá, nunca vai em bolo. Ele foi treinado com aquilo. A partir do momento que você pedir para... Exato. Tipo, 300 receitas de bolo de fubá, você colocou lá em todas as 300, você colocou que vai uma cebola no bolo de fubá. Quando você pedir para ele escrever uma receita, ele vai colocar cebola. Porque em 100% dos casos que tinham aquelas palavras, ele fala, então tem que colocar cebola. É um raciocínio lógico e correto. É um raciocínio lógico correto. Porque, assim, fazendo uma analogia, ele aprende por analogia também, né? Então, se eu vi isso daqui 10, 20, 30, 40, 50 vezes, então eu vou replicar esse comportamento, porque ele provavelmente está correto. Né? E aí o que a gente faz ali é garantir que isso não aconteça do nosso lado. Então, mesmo as versões pagas, que têm eventualmente base de treinamentos iguais ou semelhantes às versões gratuitas, elas sofrem do mesmo mal. Então, tantas empresas sabem disso, que ao longo do tempo elas foram investindo em formas de diminuir essa alucinação. Então, recentemente, acho que nos últimos 3 meses aí, mais ou menos, tanto a OpenAI, né, a dona do ChatGPT, quanto a Google, dona do Gemini, eles lançaram um recurso que é o Web Search, que é a pesquisa online. Então, o modelo não só te dá a resposta, como ele consulta o mundo externo para atualizar as informações e ver o que ele está colocando ali é correto. E te indica o site também, as fontes, te indica o site. Mas muitas vezes o site está desatualizado. Entendi. Né? Muitas vezes a informação que está na hora é aquela máxima, né? Não é porque está na internet que é verdade. Então, sempre tem esse ponto da confiabilidade. Né? Isso é uma coisa super séria, principalmente quando você vai para a área de negócio. Né? Se você está usando para lazer, se você está usando, me escreve uma história, sei lá, para eu contar para meu filho, para ele dormir e tal, tudo bem, é uma coisa um pouco menos grave. Estrutura de aula, eu uso bastante para estrutura de aula. Sim, para algumas fantástico. Muito bom, muito bom. É uma economia de tempo e muitas vezes assim serve até para você se aumentar como profissional.
Né? Então, por exemplo, eu tô lá gerenciando a empresa, você tem a empresa para gerenciar, você faz um prompt lá, você é um empreendedor da área tal, etc e tal, com conhecimentos em produto, direito, tecnologia, negócio e rodadas de investimento. Daí eu tô conversando com os investidores, tal, não sei o que, me ajuda a preparar um pitch que seja adequado para ele. Sim. Ele vai te dar informações que você não tinha antes. Então, para isso é muito bom. Agora, para confiar cegamente sem ter uma base que você tenha capacidade de verificação, eu acho ainda um pouco complicado. E ele alucina no modelo pago ou no gratuito. Isso acontece. Vem diminuindo, mas não vai zerar nunca. Não, porque senão essas empresas teriam que controlar o que é publicado na internet. E quem faria esse controle de qualidade? Então, exato. Porque se eu quiser publicar um blog e falar que, sei lá, a tradução de lawyer é alface, quem vai me impedir? Ninguém. E ele vai estar lá na base de conhecimento. Ele vai estar lá na base de conhecimento e vai chegar, exatamente. Sabe, tem até um caso muito curioso que esses dias a gente estava conversando com... A gente estava testando, né, o ChatGPT para pesquisa jurisprudencial, e aí, com o lance da pesquisa online, ele indicou algumas fontes online. E aí, a gente entrou no site e deu tudo erro 404, página não encontrada. Nem existia mais. Aí eu entrei em contato com o fundador de uma dessas empresas que tava com um link lá no site GPT, falei para ele, falou, se você quiser, a gente tem uma plataforma que tem as decisões, tá? E eles acabaram contratando. Olha! Então... Foi super engraçado, mas é isso. Como você não controla a entrada do modelo, porque assim, pensa nele como uma coisa hermética, tanto que quando você... o modelo novo foi lançado, tem um conceito que eles chamam, eu esqueci o nome em português agora, mas eles chamam de knowledge cutoff, que é a data de conhecimento. Então, assim, este modelo está treinado até outubro de 2024. E aí você pergunta uma coisa para ele de semana passada, ele não sabe. Ele não sabe. Então, é para isso que eles criaram essa busca online, para preencher essas lacunas. Quando o ChatGPT foi lançado, ele não buscava um ano antes, 6 meses antes. É o knowledge cutoff. Então, tipo assim, tem coisa que quando você coloca lá, por exemplo, eu gosto muito de Fórmula 1. Se você virar lá, por exemplo, sem ativar o web search, perguntar hoje quem que ganhou o GP de Xangai no domingo, ele não sabe. Ainda hoje? Ainda hoje. Porque, por exemplo, sei lá, pro modelo nós ainda estamos em outubro de 2024. E eu fiz esse teste outro dia, né? Eu perguntei quem que tinha ganhado o último GP e ele falou, o meu conhecimento vai até, acho que novembro. Em novembro o campeonato estava assim. E assim, ele acertou. Como é que estava em novembro? Mas como está agora, ele não sabe. E aí a gente tem aquele lance do direito, ele é muito dinâmico, né? Então, a corrente jurisprudencial muitas vezes muda, o direito, né, ele vai mudando junto com a sociedade. Legislação e etc. Então, imagina, a legislação tributária do Brasil, meu. Lança aí um GPT para tributário, pra você ver. Você vai ter que atualizar todo dia. E custo disso? Como é que... Então, por exemplo, eu sou um escritório que tenho lá 500 advogados e contratei a Juit em 2020 e estou contratando agora. O custo para mim diminuiu? Olha, a gente sempre manteve um custo controlado porque a gente controla a tecnologia, a gente não depende exclusivamente de terceiro. Ok. Então, a gente, óbvio que foi acompanhando índices de inflação e etc., mas na Juit, a gente precifica o serviço pelo volume de pesquisas que você faz e não pelo número de usuários que você quer contratar. Porque quando a gente fala de jurimetria e uma plataforma de pesquisa jurisprudencial com IA generativa, gestão do conhecimento e jurimetria, a gente sabe por experiência que a gente tem N pessoas diferentes para atingir dentro de um escritório. Então, a gente tem, por exemplo, uma sócia do escritório, ela vai acessar a ferramenta umas 2 vezes por mês, porque ela vai fazer uma pesquisa muito mais estratégica para entender como é que um determinado tribunal julga uma matéria. E aí ela vai trabalhar em cima daquela tese, porque ela não está na carteira de volume, muitas vezes, etc. e tal. Quem está peticionando ali, por exemplo, o estagiário, uma advogada júnior, eles vão usar a plataforma todo dia. Né? Então, como é que você precifica um produto por usuário que um utiliza 2 vezes por mês e o outro utiliza 22?
Ou por usuário, 90 não usam, 500 usam. Exato, então... exato. E aí fica aquele que eu chamo lá internamente de dança da cadeira das licenças. Né? Lembra da dança da cadeira? Que, tipo assim, tem 10 cadeiras e tem 11 pessoas. Uma vai ficar de pé. De fora. Aí assim, saiu um advogado, tem que colocar outro. Dá pra tirar um e colocar outro, atribuir outra licença a outra pessoa? Aí você fala, tá, beleza, vamos tirar. Aí o que acontece? Tudo que aquela pessoa fez no escritório, quando ela foi desligada, você vai atribuir outra licença, aquilo assumiu. Não, mas eu preciso do que ela deixou marcado ali como favorito, etc e tal. Então, a gente acabou optando conscientemente por balizar o preço pelo volume de pesquisa. Então, eu brinco que é que nem um restaurante por quilo. Quem come mais, paga mais. Quem come menos, paga menos. Né? Enquanto que a licença por usuário, ela é um rodízio. E se você me levar num rodízio de pizza, eu vou comer uns 30 pedaços. E eu vou ter prejuízo, porque eu como 2. Exatamente. Então, a cobrança por usuário, ela é mais ou menos isso. Tem até uma pesquisa de uma empresa que chama Profitwell. Eles têm um software que trabalha a precificação de software, né? Eles têm mais de 20 mil clientes e eles fizeram uma pesquisa uma vez olhando para a base de clientes dele inteira e eles chegaram a determinada conclusão. 8 de cada 10 empresas que cobram por usuário estão cobrando errado. Por quê? Qual que é a unidade de valor, né? Que você gera? Então, por exemplo, o Decode. O Decode é uma ferramenta de tradução. E aí, antes do software, pensa só no Descomplicando inglês jurídico. Como é que você cobra? O Descomplicando, hora-aula. Não, e aí tem a tradução humana, hora-aula. Desculpa, tradução humana por palavra. O tradutor traduziu 10 palavras, eu vou pagá-lo por 10 palavras. E o cliente vai me pagar, sim. Então, e aí a nossa lógica foi essa. Qual que é a unidade de valor? Se a gente gera valor a cada pesquisa, vamos montar pacotes de pesquisa. Entendi. Né? Faz bastante sentido. É isso que faz mais sentido porque fica mais flexível e você consegue se adaptar a uma realidade muito maior de profissionais. E é mais honesto com o cliente também, né? Total. Usou, pagou, tá aqui o pacote. É isso. Até porque quando você cobra por usuário, tem aquela máxima que nem Netflix, nem Disney Plus, nem nenhum outro software se safa de sofrer, que é o compartilhamento de licença. É verdade. Então, tipo assim, você pode colocar no termo de uso, etc e tal. A gente descobriu que tinha um escritório que tipo, a advogada, a sócia do escritório, estava compartilhando a licença com 84 advogados. Advogada, hein? Sabe todas as consequências jurídicas e tudo mais. Exato. Então, assim, se você cobra por volume de pesquisa... Ela pode compartilhar com quem ela quiser. Fazendo 5 mil pesquisas, você vai pagar por 5 mil. Né? Então, foi uma estratégia que permitiu a gente ter uma entrada melhor em clientes menores e permitir que a demanda de clientes maiores tivesse uma elasticidade de preço. Né? Então, isso fez com que ficasse muito mais factível e acho que foi um dos grandes responsáveis pela expansão da nossa carteira. Faz bastante sentido. Tanto que é engraçado, né? Os clientes que não estão acostumados, né? Do jeito que a gente cobra. Então, Bruno, eu preciso da tradução, nem o Decode, tá? Que é automática. Uma tradução humana mesmo. Bruna, tudo bem? Meu nome é tal, do escritório tal. Tenho aqui um contrato de 10 páginas. Quanto custa para traduzir para o inglês? A letra pode estar em número 1, pode estar em número 150. Exato, pode ter uma margem de 1 centímetro de 3,5. Exato, então... Mas é a gente que tem que, né, ensinar o cliente. Então, eu falo, olha, a gente cobra pelo número de palavras, né? Então, o valor da palavra é esse. Você pode calcular, se for algo sigiloso, você não quiser compartilhar, veja o número de palavras no Word e multiplique pelo valor X. Que tem essa ferramenta, tem essa ferramenta. E no final das contas, o advogado ele entende muito essa unidade de medida, porque é muito comum o advogado cobrar por hora também. Exato. As nossas aulas, a gente cobra por hora. E serviço intelectual geralmente é cobrado por hora, né? Exato. Tanto que tem o famigerado que vocês odeiam, timesheet. Então, tipo assim, quem é amigo do timesheet? Ninguém, gente. Exato. Mas tá lá. Vai tá lá, tem que ter, né? Então, porque é a unidade de cobrança, né? Euclides, na nossa época de estagiário, você se formou um pouco depois de mim, mas na nossa época de estagiário era muito tirar xerox, levar o processo da carga do processo, né? Então tinha lá alguém que dirigia, hoje é a vez do fulano pegar os processos e levar para fora, casa do fórum e tal. Isso já não existe mais há algum tempo. Existe. O estagiário de hoje, o júnior de hoje, não sendo polianas nem catastróficos. Qual é a realidade do trabalho dele nos próximos 2 anos?
E a generativa, a jurimetria, a tradução automática não vai ter mais espaço para o trabalho que hoje o estagiário e o júnior faz? Depende de qual trabalho a gente está falando. Né? Então, se a gente olha para esse modelo que nem você falou, que a gente fazia carga de processo. Eu lembro que assim, a gente tinha um número, né? Então, um volume, para vocês, enfim, que né, são Gen Z, né? Gen Z, na nossa época que a gente era estagiário, tinha o processo, ele tinha carga. Então, a cada 200 páginas, você abriu um volume, né? Então, tinha lá na pasta, literalmente física. Pasta. E aí tinha que fazer carga. O que era fazer a carga do processo? Você chegava no fórum, e aí, estagiário de 4º ou 5º ano. Sim, já era assim. Porque aí ele já tinha cadastro na OAB. Isso. E aí ele podia fazer carga, que era, você apresentava a sua OAB, e eles te davam, olha que loucura, a cópia física do processo você levava para o escritório. Né? Tem até um caso engraçado que uma vez eu perdi um processo. Você perdeu um processo. Exato. Acontecia isso, essa época. E aí, eu lembro que tinha dia que passava, tem um processo lá. Eu lembro que uma vez eu voltei pro escritório com 18 cargas na mochila. Nossa. 18, enfim, vezes 200, né? Então, tipo assim, mais ou menos as 3.600 páginas, sei lá, 36 mil. Cara, sei lá, eu subi com as costas estouradas a brigadeiro. E aí, tipo, enfim. Voltando pra pergunta que eu já esqueci. Trabalho de estagiário. Trabalho de estagiário. Uma das coisas que a gente vê é que, por exemplo, a galera mais nova é muito mais apegada e muitas vezes sabe usar a tecnologia muito melhor. São nativos digitais, né? Estava explicando para minha filha de 10 anos o que é um nativo. Eu falei, filha, você é uma nativa digital. Exatamente. Então, o que muitas vezes, por exemplo, uma pessoa com mais experiência, sei lá, 50 a mais, 60 a mais, você pega a galera mais sênior do escritório, explica para ele 5 metodologias diferentes de fazer prompt. O que é prompt? O que é prompt? O que é prompt? Vai começar por aí. Ele vai ter uma dificuldade, ele vai ter uma fricção maior de entender isso. Ele vai entender, mas vai demandar mais tempo. Agora, se você passa isso para um estagiário para advogado júnior, talvez ele saiba fazer isso tipo numa velocidade muito menor, muito maior, entregando resultado em muito menos tempo. Então, eu acho que quando a gente fala sobre substituição do trabalho depende. Se for para fazer trabalhos que a IA faz, e às vezes faz muito bem por uma fração do preço, algumas coisas, alguns trabalhos, alguns cargos serão revistos. E esse é um ciclo normal da tecnologia. Você conhece alguma datilógrafa hoje em dia? Algum datilógrafo? Ascensorista? Ascensorista, exato. Ainda tem na OAB de São Paulo. Tem. Mas ok. Agora, eu acho que é muito sobre quais são as habilidades novas que precisam ser aprendidas para uma nova realidade. Porque assim, quando a gente fala de isso, de vai perder o emprego, quem ficar fazendo a mesma coisa vai. Ponto. Sim. Ponto. Então eu vou fazer... Tipo, imagina você lidando com uma carteira contencioso de massa, sei lá, empresa de telefonia, de aviação, banco, seguradora, que tem dezenas de milhares de processos. Imagina que você foi lá, se formou e fala, não, eu vou fazer cada processo, cada petição eu vou fazer individualmente. Não é factível. Não é factível. Você vai ter um modelo, um template que, tipo assim... você adapta. Você adapta para cada realidade, e aí, eventualmente, a IA vai ler o parâmetro daquele processo, vai adaptar naquele modelo e ele vai fazer a petição em alguns segundos, né? Isso é uma realidade. Agora, para vários outros casos, não vai funcionar. Não vai funcionar e aí você vai precisar, óbvio, de muito mais trabalho intelectual, de muito mais horas de raciocínio, e são essas demandas que, obviamente, na realidade de hoje, são mais a prova de substituição. Então, como é que você faz com que uma estrutura de 100, 200, 500 ou até 1.000 advogados profissionais ou mais continue gerando valor com todo aquele corpo de profissionais? Atualizando, investindo, tipo, na formação das pessoas. Então, porque assim, o ponto é, quem está lá em cima pensando no número de colaboradores, ele não tem que olhar e pensar, putz, cara, eu tenho 800 advogados, eu podia ter 400. Ele tem que olhar que ele tem 800 e falar, cara, agora eu tenho 1.600.
Eu tenho o dobro de advogados. Sem pagar pelo dobro. Exatamente. Então, ao invés de você cortar custos, você aumenta a produtividade. Daí você dobra a margem. E daí você dobra o faturamento. Você tem case de cliente que conseguiu isso com a Juit? Cara, a gente tem de advogado que conseguiu realocar profissional. Porque a gente tem um time de pesquisa que eles recebem. Geralmente esse time está na biblioteca. Da nossa persona, né? Pesquisa jurisprudencial, etc. Eu tenho 4 bibliotecários que só fazem isso. Tinha um escritório que eles falavam assim, olha, todos os dias de manhã, 2 bibliotecárias entram no site do CARF, elas pegam todos os acórdãos, elas veem quais são as PJs, veem de qual indústria, né? Qual vertical que é, e elas montam um boletim para os advogados com todos os julgados do CARF do dia anterior. O que vocês podem fazer? Aí eu falei, olha, você pode vir aqui, filtrar as pesquisas do CARF, salvar a pesquisa, marca assim, decisões de um dia antes. Ativa um alerta e todo dia de manhã vai chegar no seu e-mail. Você faz isso uma vez. E vai chegar todo dia no seu e-mail. E aí ela ficou, meu Deus, eu já consigo livrar elas 2 para fazer outros trabalhos, porque a gente está reindexando algumas coisas na biblioteca. Eu falei, sim. E trabalhos mais que tenham mais propósito, que tenham mais sentido para um ser humano do que essa coisa automática, não é? Sim. Nesse caso, especificamente, elas estavam trabalhando num negócio que os bibliotecários conhecem muito bem, que chama tesauro. Né? Então, ou tem gente que chama de tessauros, que é uma forma de estrutura de indexação de termos. Né? Então, imagina que você quer encontrar um livro dentro de uma biblioteca. Né? E aí você faz uma busca lá, por exemplo, vamos viajar aqui, tá? Direito marinho, naval. E aí você vai fazer, tipo, uma pesquisa lá, tipo, além mar, res, nullius, homicídio. Se você não tiver um dicionário, um tesauro bem construído, vai ser difícil você chegar nas obras que tem esse assunto, mas não tem claramente estas palavras. Né? Sim. Então você meio que monta um dicionário de sinônimo ali. Sabe quando você vai fazer pesquisa no tribunal e tem lá ativar sinônimos? É meio que com base nisso. Né? E elas estavam precisando fazer o quê? Reindexar, e elas estavam precisando revisar todo o tesouro do escritório, porque eles tinham comprado uma leva de livros novos, e aí eles precisavam fazer com que os advogados chegassem nos livros que fossem... Encontrassem os termos, os assuntos. Exato. E aí, quando a gente fala isso no setor computacional, a gente chama isso de recuperação de informações. Em inglês chama information retrieval, né? Isso do trabalho delas é muito mais estratégico do que entrar num site todo dia da Ctrl+C, Ctrl+V e ficar mandando e-mail com boletim das últimas decisões que saíram. E que muitos advogados nem vão precisar, nem vão ler. Exato, né? Exatamente. Vai ali para o marcar como lido, arquivar ou excluir e tal. Então, esse caso, ele foi muito emblemático porque, assim, eu tô falando de 2020, tá? Não tô falando de um negócio que aconteceu semana passada. Né? Já tem um tempo e a gente recebe recorrentemente depoimentos de clientes que falam, a equipe está fazendo pesquisa muito mais profunda do que eles faziam antes. Então, às vezes, não é nem sobre realocar a pessoa para fazer um outro negócio, mas às vezes é permitir que ela liberar o tempo dela para fazer um mergulho profundo para entender uma tese muito melhor. Porque quantos escritórios têm um departamento de pesquisa para entender uma tese de maneira profunda? Muito poucos. Muito poucos conseguem, né? A partir do momento que você tem uma plataforma, tanto que o RIMOR, que é o nome da nossa plataforma, vem do latim explorar, que a gente fala que a ideia é explorar o judiciário, não é pesquisar jurisprudência. É uma coisa muito mais profunda. Então, quando você consegue entender as nuances de uma tese, quando você consegue fazer mais do que essa leitura diagonal do que comumente se faz, porque o volume a se ler é muito grande, você consegue extrair muito mais do que você tem à disposição. Né? Então, tem esse mix, assim, às vezes você vai realocar a pessoa para novas tarefas, às vezes você vai dar uma capacidade muito maior para aquela pessoa continuar fazendo o que ela faz, só que com um nível de profundidade completamente diferente. Eu tô ouvindo você falar, imaginando alguns cenários, e estamos ou estaremos diante na área do direito. Imagino que em outras áreas também, mas só podemos falar do direito, que é a nossa área de domínio. Na área do direito é uma guerra de robô? Entende o que eu quero dizer? Entendo. Quem tem o programa mais não sei o quê, que vai poder... Então, assim, serão 2 robôs
um brigando com o outro e o juiz também vai ter o robô dele para dar razão para o outro. Sabe que quando eu era estagiário, eu percebi uma coisa muito engraçada, porque eu fiz direito e aí tinham amigos na faculdade que eles estagiavam em gabinete, né, de juiz, estagiavam na promotoria, na defensoria, né, Procuradoria Geral do Estado, em escritório de advocacia e tal. E aí eu fui percebendo uma coisa, a gente conversando ali no dia a dia, eu percebi uma coisa que era muito engraçada, que assim, eu falava, pô, o estagiário faz a petição, aí o advogado só confere, ajusta e assina. E assina. Aí sobe para fazer a inicial, né? Beleza, aí vai ser apreciado pelo juiz. Aí o juiz passa para o assessor, que o assessor passa para o estagiário. Isso. Aí o estagiário vai lá e ele dá a sentença. Aí alguém revisa e vai para o juiz e o juiz do juiz. Aí vai gerar, beleza, cientifica a outra parte, precisa da contestação. Aí recebeu a intimação, o estagiário vai fazer a contestação e aí o advogado vai ver. E aí eu falava assim, cara, o direito é muito movido pelos estagiários. Eu já pensei nisso um tempo atrás. Ele é total pensado pelos estagiários. O estagiário peticiona, aí tipo assim, era muito comum. Tinha amigo nosso no 4º ano que ele fala, hoje eu dei 20 votos. Você fala, mas como assim, com cara? Com 18, 19, 20 anos? Exatamente. É uma loucura. E aí agora que não vai ser mais, não vai ser mais só o estagiário, vai ser estagiário e a IA. Então, qual IA que você tem? Tipo, o que você usa? Você usa o Copilot da Microsoft? Porque grande parte, né, dos profissionais do direito já estão com as ferramentas da Microsoft, por causa do Outlook, por causa, enfim, do Word e como um todo, e daí tem o Copilot lá dentro. Que venha. Né? Não, eu assino o ChatGPT, uma assinatura separada. Eu uso o Gemini da Google, porque lá a gente usa o Google, para mim é melhor, não sei o quê. Aí vai ter o escritório que, enfim, vai fazer um investimento maior e fala assim, eu peguei um modelo de código aberto como o Mistral ou como o Llama da Meta e eu customizei com a base de conhecimento do escritório e eu tenho uma ferramenta melhor. Então isso vai se retroalimentar e vai continuar. Mas no final das contas, sempre existiu e vão continuar existindo agentes dentro do cenário jurídico que não só os empossados dos seus cargos que fazem a máquina inteira girar, movimentar. Mas eu acho muito isso de... Pô, se tem a IA que peticiona, a IA que dá a decisão, a IA que contesta, o que a gente vai ficar fazendo daqui a pouco? A gente vai ficar sentado conversando? Então... É muito louco isso, é uma questão meio que filosófica, assim. Quando você pega, por exemplo, o Barroso no final do ano passado, o ministro Barroso, como atual presidente da STF, ele tem um viés muito de investimento em tech, né? E ele chamou as big techs e, enfim, não só as big techs, mas outras empresas do setor, acho que foram mais ou menos umas 30 e poucas empresas no edital, falando que eles queriam uma IA que pegasse, tipo assim, para cada decisão, olhasse o processo, montasse um resumo dos processos, com os principais fundamentos, fizesse uma minuta, tipo, de um resumo e tal. Que é o que o juiz deveria fazer. Exato. Então, tipo assim, será que a gente precisa, então, de todos os profissionais que a gente tem? Seja como juiz, seja como advogado, estagiário, júnior. Então, acho que tem que ter, para carteira massificada e, às vezes, coisas intencionalmente muito volumosas, como a gente fala, por exemplo, coisas que eu acho que são super benéficas. Vamos identificar a advocacia predatória. Exato. A advocacia predatória, ela é um negócio que é ruim para o ecossistema como um todo, custa caro para todo mundo e só ganha quem está promovendo a advocacia predatória. A gente tem alguns estudos que a gente faz internamente que a gente consegue identificar com um grau de precisão relativamente alto a atividade de advocacia predatória. Assim, você olha a análise de distribuição dos processos e fala assim, nossa, o advogado distribuiu 2.500 decisões com nível de similaridade de texto de 98% iguais em um período de 5 minutos. Nossa, acho que não faz muito sentido, né? E para essas coisas, sim, eu acho que tem que ser completamente automatizadas. Agora, para várias outras demandas, é aquilo. O direito, ele trabalha com questão muito sensível. Né? Então, e o olhar humano sempre vai ter lugar, né? Imagina que você está lidando com a liberdade de alguém, tipo, e aí, eventualmente, isso vai ser analisado de forma automatizada e o juiz só vai revisar. Tipo, putz, é complicado isso. Então, eu acho que todas essas discussões sobre ética no uso, o próprio CNJ tem resoluções que garantem uso ético, etc. e tal. Então, a pessoa tem que ser informada se a decisão foi com base automatizada ou não, e etc. Tudo isso eu acho que é muito importante para a gente não perder
a essência do que o direito é de um instrumento social. E fazendo um paralelo com uma área que não tem nada a ver com direito puramente, mas tudo sempre acaba no direito de uma forma ou de outra, essa questão da edição genética. Acho que foi em 2023 que um cientista chinês editou geneticamente um embrião para que ele não tivesse HIV. Você não ficou sabendo? Não sabia disso. Gente. E o mundo inteiro se revoltou, queriam tirar a licença médica dele e tal, não sei o quê. Por quê? Porque é diferente você fazer uma cirurgia dentro da barriga da mãe, por exemplo. Sim. Porque quando você modifica o DNA de alguém, isso vai por gerações. E você não sabe o que acontece. De repente, eu vou falar qualquer besteira, de repente ele criou um rabo. Sim. Por exemplo, no neném. E isso vai Sim. perdurar por gerações e não sei o quê. Arrumou um problema e gerou outro, né? Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, a gente não quer bebês, por exemplo, sem o HIV. Nível de HIV? Queremos. Então, é uma questão filosófica como no direito, né? Sim, então, assim, sim. a gente vai ter que regulamentar de alguma maneira. E eu fico me perguntando, daqui 50 anos, provavelmente a gente vai conseguir escolher cor dos olhos dos nossos filhos, altura, características de inteligência, etc. E o direito daqui 50 anos, né? É imprevisível, não é? É imprevisível. É imprevisível. É imprevisível, porque no direito, a gente, inclusive o nome da JUIT, eu já falei isso em alguns outros materiais, talvez até no nosso conteúdo lá de 2020 eu tenha falado isso. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, uma das primeiras coisas que eu vi numa aula de direito civil foi uma frase em latim, a gente direito adora a frase em latim, Exato. né? Que era o ubi homo, ibi ius, ibi societas, né? Então é tipo, onde está o homem, está o direito. Não, ubi homo, ibi societas, ibi ius. Onde está o homem, está a sociedade, onde está a sociedade, está o direito. Né? E mostra esse conceito de que sempre o que vai acontecer na sociedade vai ter reflexo social. No entanto, o direito chega depois. Não tem como ele antecipar e prever comportamentos. Exato. Né? Você diria que em 2012 um serviço de transporte de automotivo ia, por exemplo, revolucionar a forma como as pessoas chamavam táxi? E sem essa empresa ter um carro próprio. Exatamente. Você não ia prever que isso ia acontecer. Não, é impossível. Então, o direito naturalmente tem que ser reativo. Eu acho que tem a questão do tempo de reação. Exato. Porque se você ser reativo numa janela de 6 meses, continua sendo reatividade. Mas ser reativo em 5 anos também é reatividade. Né? E acho que tem algumas demandas sociais que elas exigem um nível mais enérgico e um ritmo mais rápido de resposta, enquanto que outras naturalmente precisam de uma maturação maior. Exato. Né? Essas questões de genética, principalmente, elas são muito polêmicas, porque, tipo, como às vezes é um ambiente não conhecido, cara, até onde que isso pode chegar? A gente tá naquela... dá errado. O dilema do cobertor curto, né? Eu tô com frio, então eu peguei o cobertor curto, mas daí meu pé descobriu o pé. Então, tipo assim, o quanto disso que a gente tá fazendo? Por isso que dizem que a gente vê muitas iniciativas do próprio legislativo se envolvendo em questões em andamento na sociedade, não só depois do que acontece, né? Porque o mercado, naturalmente, precisa de uma certa regulamentação, porque, infelizmente, também não dá para confiar só na iniciativa privada e no bom senso do mercado, né? Exato. O mercado já se provou que várias vezes ele não tem muito bom senso, né? E tem algumas coisas que ele, eventualmente esquece de pesar uma coisa ou outra, né? Então, eu acho que essas questões são sempre complexas. Há vieses, né? Sempre há. Sempre haverá também, né? E sempre haverá, somos seres humanos. Então, acho que quando a gente olha para essas questões, naturalmente surgem algumas questões éticas, morais, etc., mas que eu acho que precisa haver claramente, tipo, uma evolução próxima dos acontecimentos sociais, mas também não pode demorar muito para ser... O tempo de resposta. O tempo de resposta. Eu sou muito a favor, tipo assim, de sandbox regulatório, sabe? Então, no ambiente de desenvolvimento, a gente faz muito isso. A gente tem um ambiente de teste, né? E tem um ambiente de produção, né? Então, no ambiente de produção, cara, ninguém pode mexer se não tiver sido testado, validado, que a gente faz no decode. Tratamento de erro, só vai pra produção quando tá Exato. 100%. Imagina se a gente fizesse isso com legislação. Cara, vamos fazer um sandbox regulatório, e daí a gente vai implementar essa legislação aqui em caráter de teste XYZ, e aí depois a gente coloca essa lei em produção. A gente faz em tecnologia, a gente faz o pull request dela e bota ela no ambiente de prod. Não colocar ela no ambiente de produção porque ela foi testada, validada e etc e tal. E assim, né, se a gente esperar o Código Civil regulamentar tudo,
A Constituição, que a gente gosta de tudo inserir na Constituição. Exato. Em 2002, o Código Civil acho que já tinha 2.500 artigos. Se você for pegar cada coisa que foi a reforma de 1916. Exato. Quer dizer, é uma loucura. Né? É muito tempo e é muita coisa para tratar. Né? Então, e às vezes a gente tem uma hiperlegislação de alguns temas que já estão previstos em lei em outros diplomas também, né? Então, às vezes se legisla de menos e às vezes se legisla demais. Né? É muito comum você ter, por exemplo, em casa legislativa, né, tem alguém que quer ser o patrono ou a patrona de uma determinada bandeira. E daí vai lá e faz uma lei sobre isso. Só que se você olhar na letra da lei seca, já tava lá, sabe? Tipo, putz, era só pra fazer, era só editar ali, botar uns incisos, umas alíneas. Mas ele quer ser o pai, a mãe. Exato. Pra justificar todo investimento. Então, tipo, é muito complicado isso. E a gente tá falando de juiz, a gente tá falando de código e tal, não sei o quê. Como é que tá o mercado, como é que tá o governo brasileiro em todas as esferas com relação à tecnologia? O que a sociedade, de uma maneira geral, a visão que a sociedade, em geral, tem do nosso governo, executivo, legislativo, judiciário, etc., é algo muito longe da tecnologia, algo ainda muito arcaico nesse sentido. Como é que a Juit se relaciona com o governo? Vocês têm uma vertical de B2G? Como é que está isso? A gente tem clientes governamentais. E essa pergunta é super interessante, porque quando a gente ouve falar de governo, contratação com governo, tecnologia no governo, a primeira coisa que a gente pensa é lento, é burocrático, né? Não vão me pagar, vai virar precatório. Exatamente. Mas a gente tem tido uma surpresa muito positiva com esse setor que tem demonstrado uma demanda orgânica muito alta, pelo menos pra gente, pelo fato de haver, historicamente, né, já tinha lei de licitação, então, assim, o pessoal estudou direito administrativo, né? Então tem a lei de licitação. Lei de licitação. Exato. Então, quantas modalidades não tem de compra no governo? Sim. Não sei agora de cabeça, o pessoal que ouve, quem for especialista em direito administrativo vai saber melhor, mas enfim, formatos de compra. E aí você entra assim, qual que é o formato de compra de um escritório de 20 advogados? Não existe. Não existe. Via de regra, ele não é grande o suficiente para ter um processo de compra bem estruturado. Ele ainda é pequeno para não ter que pensar nisso. O escritório de 3 advogados, ele vai lá e, passa no cartão do sócio. É isso. Né? O escritório que tem 500, 600 advogados tem um processo de compra que é super lento. Vários degraus. Exato. E quando você vai para o governo, ele já tem um processo de compra muito bem estabelecido. Ele, via de regra, já sabe muito melhor qual que é a necessidade dele. Né? Por quê? Porque ele tem que estudar a demanda para abrir um edital. Então, ele se debruça pelo problema, sobre o problema, e ele sabe muito bem o que ele precisa contratar para resolver o problema dele. O que a gente tem visto lá é uma maturidade muito grande. Se você olha para o judiciário brasileiro e compara com o judiciário de qualquer outro país do mundo, você vê que, em termos de tecnologia, a gente está muito avançado. Eles lançaram recentemente a PDPJ, a Plataforma Digital do Poder Judiciário. Ele tem iniciativas incríveis, como o Codex, que é um banco de dados centralizado de todos os processos do Brasil. Eles têm o Synapses, que é, enfim, um motor de IA que roda em cima do Codex. Existe uma dezena de projetos de inteligência artificial que foram propostos pelos próprios servidores públicos dos tribunais para resolver os próprios problemas. E a PDPJ funcionando como uma espécie de marketplace em que, olha, eu aqui do TJ de Rondônia, eu fiz uma central de mandados. E ele encaixa em qualquer versão do PJE. Então você que é do TJ de Santa Catarina pode pegar um código que o cara fez lá em Rondônia e colocar aplicar no seu PJE. Né? Então é um nível de avanço muito grande. E até com alguns, quando a gente vai para fornecedores, por exemplo, de nuvem, né? Você tem um conceito do SERPRO, do Serviço de Processamento de Dados do Governo Federal, que é a nuvem de governo. Né? Então, por exemplo, você vai em empresas e fala assim, a gente é modelo híbrido, tem uma parte da nossa nuvem na AWS, tem uma parte da nossa nuvem que está na Google Cloud, tem uma parte da nuvem que está na Azure, da Microsoft. A nuvem de governo do SERPRO, ela é um provedor que intermedia e aceita conexões de todos os provedores de nuvem, inclusive do Alibaba, por exemplo,
que eu nunca vi uma empresa que assina Alibaba, tudo bem, talvez seja desconhecimento meu, também, mas não é a nuvem mais falar. popular do Brasil. E eles já estão homologados para funcionar com todas as nuvens. Então, quando você fala assim, eu sou, por exemplo, minha infra tá na Google Cloud. Meu, em vários setores que a gente, com vários órgãos que a gente já conversou, eles falam assim, a gente também. Então, a gente tem lá uma infraestrutura assim, e tal. E quando você vai ver, é um negócio muito avançado. Muito avançado. A gente tem um Data Lake no BigQuery, que é uma solução, né? Então, assim, a gente está muito surpreso positivamente. São maturidade de compra muito alta, né? Um cliente que sabe o que quer. Sabe analisar as propostas. Sabe analisar a proposta, né? Existe uma compreensão sobre o processo de compra que leva a entender o valor, né? Aquele cliente fala assim, não, mas eu preciso de 5% de desconto só porque eu sou do departamento de compra. Tipo, Não justifica. Exatamente. Tipo, é muito comum no mercado, no setor privado, você ter departamento de compra que, assim, o vendedor, ele ganha bônus como? Vendendo. Exato. O comprador ganha bônus como? Economizando. Então, você vai lá e você negocia a proposta com, sei lá, com a sócia do escritório. Beleza, vai custar tanto. Quando chega no departamento de compra, ele fala, então, mas eu preciso de um desconto. Fala, não, mas eu já negociei com a sócia. Não, mas sabe o que é? Que o meu bônus está ligado ao desconto. E aí, já aconteceu isso, eu estava falando isso até com o nosso diretor comercial outro dia, já aconteceu de alguns clientes, eles falaram assim, em cima do valor que você está me mandando, manda X% a mais, porque eles têm que pedir 10% de desconto. Tipo assim, é um negócio que, assim, no final das contas, não está economizando, porque você está mandando uma proposta inflada, porque você precisa baixar depois. Valor. E aí, o pessoal que não pagaria um bônus porque a pessoa não conseguiu desconto, ainda está pagando o bônus para a pessoa. Então, assim, existe uma ineficiência. Existe uma ineficiência aqui. E quando a gente vai para o governo, dificilmente a gente vê isso. Né? Então, são propostas mais bem montadas, são uma consciência de compra maior, ciclo de venda que não é tão grande. Então, assim, um dos maiores contratos que a gente tem, a gente está indo para o 4º mês e a gente está fechando. Quando eu falo com um departamento jurídico, por exemplo, é muito difícil uma venda ser menor do que 6 meses, 8, 10 meses. E ainda quanto maior o escritório, maior a empresa, mais passos, mais gente que tem que aprovar. Exato. E aí, às vezes eles chegam para uma... Chega para startup e fala, então, mas eu quero seu certificado RIPA, SOC2, o PCI DSS do processamento de pagamento. Aqui para falar comigo, você fala... E aí, assim, você vai se cadastrar no meu SAP Ariba, eu vou te pagar D mais 180. Você fala, não, né? Então, eu acho que o governo está surpreendendo positivamente como um usuário de tecnologia, como um precursor de tecnologia, né? Ele está sendo desenvolvida muita coisa na frente governamental, eles estão trazendo parceiros de forma muito bem estruturada e eu acho isso super positivo para o ecossistema. Você acha que tem uma grande influência do Barroso nisso? Dessa presidência atual? Não atribuiria só a ele, porque às vezes você tem órgãos que não são nativamente, que não estão sob escrutínio do CNJ. Exato. Né? Então, assim, por exemplo, se você pegar a ministra Rosa Weber, a pauta dela não era tecnologia. Isso já estava acontecendo, né? Obviamente que, assim, o Barroso e o Fux, eles tinham uma linha mais de tecnologia, né? Quando você pega as resoluções do CNJ 334, 335, que foram coisas que foram muito significativas, no sentido de falar de ética de IA, de montar um comitê, um grupo de trabalho para estudar e montar a PDPJ, o Marketplace de aplicações, isso foi na gestão do Fux, por exemplo. O Barroso, ele pegou uma estrutura, óbvia, já muito boa, e ele está dando andamento nisso, né? Mas como é uma gestão que muda de 2 em 2 anos, não dá para atribuir 100% o negócio que está acontecendo há um tempo maior, mas é muito legal ver que essa é uma bandeira que ela foi levantada por algumas pessoas, mas tem outras pessoas para dar continuidade. Eu acho que isso é muito importante, porque é isso, nosso país é enorme, é um dos maiores judiciários do mundo, né? É um volume de processo obsceno, e assim, no final das contas, tá todo mundo querendo resolver o problema. A pessoa que está ali, o advogado está ali peticionando, ele tem uma carteira com 3, 4, 5 mil processos da advocacia corporativa. Ele quer que acabe aquilo. Ele quer que acabe. O juiz temos honorários e acabou. Exato. Ele também não quer demorar 5 anos para receber honorários. O juiz também não quer ficar com 200 processos por dia para julgar, não quer ser chamado no CNJ, exato. Então, eu acho que é uma coisa que... Sabe aquela coisa de, gente, tá todo mundo ferrado junto, vamos se ajudar? Então, se faz uma petição menor, eu também, analiso com um pouco mais, né, de forma sólida e tenho
Ah, tenho meus templates desse modelo de decisão? Tenho, mas você também tem modelo de petição, então qual que é o problema, sabe? Se é para todo mundo ganhar produtividade, ter um volume menor e ter um pouco mais de saúde mental, eu acho que todo mundo topa aqui, eu acho que tá legal para todo mundo, né? E quando é que você acha que o reflexo no judiciário brasileiro, o reflexo do uso da tecnologia, que deve ter começado, o quê, pela sua experiência, 4, 5 anos atrás, assim, uma coisa mais forte? Mais forte, sim. Quando é que esse reflexo vai atingir a sociedade no seguinte sentido, que você acabou de falar? Então, em vez de um processo durar 20 anos, ele dura 6 meses, por exemplo. Olha, eu acho que isso já acontece, mas ainda um pouco nichado. Então, por exemplo, dar um exemplo prático aqui. Em 2017 ou 2018, se eu não me engano, a Associação Brasileira de Jurimetria fez um estudo super relevante sobre os processos de vara empresarial. Ou sobre os processos empresariais de falência, recuperação judicial e etc. E eles conseguiram comprovar e mostrar com análise estatística de que os processos falimentares, né, e de RJ, eles demoravam muito mais em varas comuns do que em varas de falência. Né? Então, eles criaram um conceito que eles chamavam de viscosidade processual, né, que era... pensa num cano, né? O material muito viscoso, ele demora mais para atravessar esse cano. A água, por exemplo, atravessa com uma fluidez muito maior. Então, criando esse coeficiente de viscosidade processual, eles conseguiram mostrar, olha, varas cíveis tocando o processo de falência, eu não lembro agora o número dos estudos, mas vou dar um X aqui qualquer, tá? Demora em média 6 anos e 3 meses. As varas especializadas em falências acabam com os processos em 2 anos. E isso ensejou a criação de 2 varas empresariais, 2 novas varas empresariais para tocar a quantidade de processos que tinha. Mas para isso eles precisaram de dados. Eles precisaram de dados. Para chegar nisso. Exato. Como o acesso a esses dados ele está mais fácil agora, eu acho que os reflexos já são sentidos dia a dia. Eles, por exemplo, quando você pega, por exemplo, tribunais, às vezes tribunais de pequeno porte, quando eu falo pequeno porte, não é o Euclides da Juiz falando, é o CNJ, com critério metodológico e estatístico do que é um tribunal de pequeno, médio ou grande porte. Quando você pega um tribunal de pequeno porte, que tem uma equipe menor de servidores, né? Servidores pessoas, não servidores tecnologia, e eles resolvem um problema com IA, e a partir dali eles colocam no marketplace para os maiores resolverem o processo, aquele mesmo problema com uma escala ainda maior, eu acho que isso já é um reflexo. Eu lembro que em 2021 eu estava integrando uma comissão, um grupo de trabalho do Conselho Nacional de Justiça para criar um marketplace da PDPJ. Né? Então tinha eu e vários outros profissionais lá, acho que nós éramos em 18 profissionais. E daí a gente quebrou em API, uso ético de inteligência artificial e tal, e a gente entregou um estudo para o CNJ sobre a formação da PDPJ e todas aquelas nuances que tinham. E andou e foi... Que a PDPJ existe hoje. Né? Se você pega, por exemplo... E funciona bem. Funciona bem. Se você pega, por exemplo, que há 15 anos atrás tinha notícias de que o Conselho Nacional de Justiça queria unificar os tribunais, e eles fizeram isso nos últimos 4, 5 anos, você vê que as coisas já estão tendo um reflexo. Por quê? Antigamente existiam as intenções, mas o ferramental tecnológico e a cultura de massa de tecnologia ela era um pouco mais devagar. O ferramental às vezes não existia, né? Custava muito caro. Hoje em dia, você consegue fazer muita coisa com pouco dinheiro. Então, por exemplo, tem muita objeção, por exemplo, ao uso de IA sobre ser caro. Né? Mas se eu for... a assinatura do GPT custa, eu acho que é 110 ou 120 reais por mês. Reais, né? Eu lembro que dolarizado dá $25, né? Mas assim, se você... É óbvio que isso é uma coisa um pouco mais complicada de fazer, né? Se você for consumir na API... Tipo assim, custa $5 para 1 milhão de tokens. 1 milhão de tokens de palavras é muito texto para processar. Né? Então, hoje em dia, você consegue processar um banco de dados inteiro, gigantesco, com algumas dezenas de milhares de reais, que antigamente você ia ter que contratar, você ia ter que ligar numa
uma provedora de hardware para comprar um rack de servidor. Aí você tem que comprar muita placa de vídeo. Você ia ter que fazer um investimento... Contratar um pessoal muito especializado, CLT e tal. Se você pegar o que a Meta fez com o modelo deles, com o LLM deles, que é open source, que é o Llama, tem uma placa de vídeo, eu não sei se todo mundo sabe, mas a forma clássica de treinar um LLM é com placas de vídeo. Porque a placa de vídeo, que é criada para o público gamer, ela tem que aguentar gráficos muito pesados. Ela tem que processar muita coisa simultaneamente. Né? Então, tem aqueles negócios de pontos na tela. Então, você vê aqueles jogos que o cenário inteiro é animado, aquilo é muito pesado para processar. Né? Então, as placas de vídeo servem para esse propósito. E os desenvolvedores de software foram descobrindo que placas muito potentes podem processar os nossos algoritmos, que no final das contas, seja uma imagem que o usuário vê, seja um algoritmo que vai processar número, para o computador é tudo a mesma coisa, é tudo número. Uhum. Então, tem uma placa de vídeo, se eu não me engano, que é a H100, que ela custa mais ou menos uns 250 mil reais. Né? Ela é cara até em dólar. Uhum. Né? E aí a Meta foi lá e comprou 40 mil placas dessa para treinar o Llama. E distribuiu esse modelo com código aberto. Com código aberto. Então, hoje em dia, você que está em casa, se você tiver curiosidade, um software, um hardware um pouco mais forte, você pode baixar um software chamado Ollama, né? OLLAMA, e baixar um modelo pequeno da Llama com não todos os parâmetros, né? Que tem um modelo de 405 bilhões de parâmetros. Uhum. Esse modelo vai exigir um poder computacional forte. Mas você pode baixar isso para sua máquina com 5 GB e você vai conseguir interagir e você vai ter uma IA offline. Você faz o teste, gente. Coloca no notebook, ou desliga a luz, tira da tomada e conversa. Vocês vão conseguir falar. Então, é esse o nível de barato que está hoje em dia. Né? Quando a gente tira essas barreiras, um monte de coisa maravilhosa acontece. Assim. Então, eu acho que isso é muito legal. Tem uma democratização dessa parte de IA que, assim, eu e o time, a gente olha assim... O que vocês viram hoje de novo? Porque o que a gente viu hoje, ontem... exato. Putz, já foi. Há quanto tempo você ouviu falar do DeepSeek? Parece que foi no passado. Parece que tem 3 anos que falaram de DeepSeek. Tá fazendo um mês agora, eu acho. Sério? É muito louco. Parece que faz... Parece que faz muito tempo. Foi um pouco um pouco depois de terminar o recesso, sei lá. É muito louco isso. Então a gente tá dizendo que a barreira de entrada não é mais a grana, que está cada vez mais barato e até gratuito, Sim. Pelo que você colocou agora. Talvez a maior barreira de entrada que a gente tem é o conhecimento, o treinamento. A barreira de entrada é a que sempre teve, que é cultural, né? Cultural. Quanto que as pessoas estão dispostas a fazer esse movimento? Porque a gente que é ser humano, a gente vai ficando preguiçoso, a gente não gosta de curva de aprendizado. Tipo assim, o pessoal que tá em casa, você tá usando Word? Eu te duvido agora você mudar pro Google Docs. Você vai usar o LibreOffice, que é o Google Open Source. O Word Open Source, né? Não, e quem usa o Word não sabe usar 10% do que está disponível. Não sabe. Eu mesmo não sei usar. Exato. Assim, às vezes as pessoas olham e falam, nossa, mas como é que vocês fazem tudo isso com o algoritmo? Eu falo, olha porque vocês fazem no Word. Eu não sei colocar aquele P ao contrário, em negrito. Eu olho aquilo lá e falo, meu Deus do céu, o que é isso? O que é isso? O advogado me manda assim, putz, vamos fazer um contrato? Vamos. Me marca com marcas de revisão. O cara não vai andar. Não vai andar, não sei lidar com marcas de revisão no Word. Muito complexo, o advogado sabe. O advogado sabe. Com muita tranquilidade. Então, eu acho que é uma barreira cultural e eu acho que esse é um componente importante pelo qual no direito a gente está sentindo tanta evolução. Porque, tudo bem, está transformando vários setores, mas tem vários setores que já tinham um nível de consciência para uso de tecnologia muito grande. Exato. Então, por exemplo, quando a gente fala do setor bancário, o setor financeiro é o maior comprador de tecnologia. É o maior comprador. Em números absolutos, quando você olha, é o maior comprador. O segundo maior é governo, sabia? Olha. O segundo maior comprador de tecnologia é governo. Em várias áreas. Em várias áreas, exato. Agora, quando a gente olha para essa recente descoberta de forma massificada que o público jurídico descobriu com a tecnologia nesse período pós-pandemia, a gente fala, beleza, o ferramental existe, mas o principal para mim não é a ferramenta.
Não é que, agora tem o GPT. Não é isso. O principal foi a transformação na mentalidade das pessoas. Exato. Porque quem quer fazer, quem quer inovar no seu dia a dia, não precisa de IA para isso. Às vezes, com a mentalidade correta, a pessoa promove inovação utilizando o Excel. É isso. Não precisa de tecnologia da NASA para inovar. Inovar não é sobre tecnologia, é sobre processo, sobre repensar coisas que já estão estabelecidas. E a invenção da roda. A roda foi uma tecnologia. Sim. Né? Quando Sim. a gente fala tecnologia, a gente pensa em TI, não necessariamente. Exato. Né? Tipo, vocês da Juit estão preocupados com educação? muito. Muito porque educação dentro do direito é um tema latente porque é uma matéria que muda toda hora. Né? Então, como outras áreas do conhecimento, por exemplo, exatas, né? O fundamento que faz um prédio ficar de pé, ele é o mesmo hoje como ele era 10 anos atrás. Sim. Né? O direito de hoje é o mesmo direito de 10 anos atrás? Tem situações que existem hoje que não existiam 10 anos atrás, né? Exatamente. Algumas áreas, por exemplo, a forma como você... Eu estou sendo... Ok, né? Eu estou sendo muito generalista aqui e até peço desculpa, enfim, pela simplicidade da comparação, mas a forma como você trata um resfriado hoje é diferente do que você fazia 10 anos atrás? Talvez não muito, mas... Assim como tem algumas demandas do direito que, enfim, continuam sendo iguais nos últimos 10 anos. Mas como é uma camada importante de tecido social e a sociedade vem mudando muito, por reflexo, o direito vem mudando bastante também. Num ritmo muito rápido. Muito rápido. Então, qual que era a pergunta mesmo? Se a gente está preocupado com a educação. A gente acaba se preocupando muito com a educação, por quê? Se a gente não auxilia no processo de educação dos nossos clientes, eles mesmos não vão estar aptos para usufruir da mudança que a gente quer promover. Então, a gente tem umas iniciativas, eu, por exemplo, dou aula de jurimetria nós estamos em 2025, quase 10 anos já. Né? Então, continuo dando aula em pós-graduação, como professor convidado e tal. E se alguém quiser contratar a Juit para isso? Sim, curso em company. Putz, a gente cansou de dar curso em company. Legal. Porque às vezes o pessoal... vamos contratar o software de jurimetria. Beleza. Os responsáveis, os gestores de inovação que fazem a contratação, eles sabem do que é o software. Agora, não é o time inteiro que sabe. Então, às vezes... Como é que a gente faz, por exemplo, como é que a gente impulsiona uma transformação na pesquisa jurídica dentro de uma organização? Não é ensinando a usar o software. É falando o que ele resolve. E não só o que ele resolve, mas o que a jurimetria resolve. O que a gestão do conhecimento resolve. Gestão do conhecimento é um ativo muito importante das bancas grandes. Mas algumas ele têm, né? Tem das grandes, as grandes todas, têm. né? Ela é fulana de tal, é diretora de gestão do conhecimento. O escritório pequeno, ele não tem verba e às vezes nem know-how para saber que ele precisa de gestão do conhecimento. Só que a advocacia é uma tarefa intelectual. E aí você está numa área que muda, que é muito dinâmica, né? Em que muda todos os dias, você tem que estar sempre educando. É por isso que a educação no Brasil, educação jurídica é muito forte. Se tem uma coisa, um mercado que não passa necessidade no Brasil em direito, é educação. Você pode ver. Não passa dificuldade nenhuma. Então, a gente tem alguns cursos. Tem curso em company que a gente dá, independentemente de ser cliente da plataforma ou não. Às vezes é só uma coisa relacionada a conscientização para análise de dados no direito, jurimetria, inovação. Tipo, a gente já deu aula até de como contratar software para departamento jurídico. Olha! Tipo, e aí a gente... Quais parâmetros usar? Exatamente. Você vai fazer dentro de casa, você vai contratar um parceiro, esse parceiro tem integração, não tem. Quais são as coisas que você tem que prestar atenção quando você vai contratar um software? Né? A gente fez isso para 2 departamentos jurídicos muito grandes. Né? E eles não eram nossos clientes da plataforma de jurimetria. Viraram clientes? Viraram, mas tipo assim, muito tempo depois... por questões que não tinham tão a ver com essa demanda. Né? E aí a gente tem pensado muito no Filos, né? Que é uma plataforma que a gente está desenvolvendo, que tem as aulas relacionadas à jurimetria, curso de jurimetria que a gente tem lá, porque vem evoluindo muito, muito rápido, então a gente está modularizando as aulas no sentido de
poder atualizá-las com mais frequência. E a gente está muito falando com os clientes do tipo assim, o que vocês querem aprender? Que está no nosso escopo, condão, né? que está no nosso escopo ensinar. Porque se alguém pedir para a gente ensinar sobre gestão de vida de contrato, nós não somos a pessoa correta. Não somos mesmo. Agora, assim, direito, tecnologia, inovação e dados, putz, aí pode contar com a Juit que a gente ajuda da forma que for. Assim, a gente... Se quiser aulas de inglês jurídico. Aulas de inglês jurídico. Tradução jurídica. Exato. E eu acho que é isso, no direito tem sempre muito aprendizado, né? Tipo, imagina, putz, agora eu reaprendi o CPC. Puta, beleza, vamos mudar o CPC de novo. Não, eu me formei em 2006, eu só fiz estágio, eu sou advogada lá, inscrita na ordem e tal, mas eu nunca advoguei. Se eu falar pra você, amanhã eu vou advogar de novo, eu tenho que estudar tudo de novo. Tem que estudar tudo de novo, exatamente. Porque eu tenho a teoria. Claro que eu ensino pros meus alunos tradutores, que não tem informação jurídica, eu falo direito assim, assado, mas não sei, né? Os grandes conceitos, a gente acaba não esquecendo. Isso, né? É isso que eu tenho. Os princípios do direito não saem da nossa cabeça. A lógica do direito. Exato. Né? Mas se você chega aqui pra mim, Bruna, tem um empregado tal que ele tá com a gente, eu posso mandar embora por justa causa? Não sei. Não sei, exatamente. Você sabe que assim, desde, sei lá, da CLT, quando foi promulgada, você tem o indúbio pro operário lá, beleza. Aí, 2017, reforma trabalhista. Agora, se alguém te perguntar qual que é o prazo pro ROT, pro recurso ordinário trabalhista, sabe? Não tem a menor ideia. Então, são essas coisas que ao longo do dia você vai perdendo. Exato, vai perdendo. Se você não está na prática. É isso. Mas é por isso que a educação é tão importante dentro do direito. Exatamente. E eu sempre brinco com os meus alunos que eu falo que eu fiquei com o mais legal do direito, que é estudá-lo. Né? Eu lembro que os primeiros 2 anos de faculdade foram os anos que eu fiquei mais apaixonado pela matéria, que eram as matérias propedêuticas, né? Então era filosofia, e as pessoas odeiam, hermenêutica, né? As pessoas querem estudar direito penal, teoria do penal. Constituição, ordenamento, Estado jurídico. Caralho, isso é muito legal. E aí depois, processo civil, chato, não gosto. E olha que você é uma pessoa que gosta de processo. Administrativo. Você gostava de administrativo? Cara, eu gostava por causa do professor. Eu não gostava por causa do professor. Eu tinha um professor excelente, acho que foi um dos melhores professores que eu tive na vida, que era o Cecílio, professor de Direito Administrativo no Mackenzie. Se eu não me engano, ele está lá até hoje. Tem coisa em Direito Administrativo que eu não esqueço por causa dele. Por causa dele. E foi uma matéria que eu aprendi a adorar, assim. Então, até hoje, quando eu vejo algumas coisas, eu falo, tem o LIMP, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Violou o LIMP. Eu lembro disso por causa do Cecílio. LIMP. Fazendo caderno, assim, uma letra embaixo da outra. Exato. Então tem muita coisa que a gente vai lembrando, assim, que os princípios não mudam. É isso. Mas se você está fora da prática, é que nem não tem aula de direção para habilitados? A pessoa não dirige há 10 anos, mas tem a carteira. Exatamente, é a mesma coisa. A gente fala pouco? Quase nada. Quase nada. Euclides, pra gente terminar, o que você puder revelar, obviamente, para onde a Juit está indo, o que o mercado pode esperar de novidade? Juit sempre gostou muito e atuou na democratização da jurimetria. Sempre. Então, conversando muito com o que está acontecendo, né, a gente vem utilizando cada vez mais tecnologia e a generativa para entregar algumas funcionalidades que geram muito valor para os clientes. A gente está entrando... eu falei que eu não ia falar isso aqui, né? Mas a gente está entrando na era dos agentes. Né? O que é um agente nesse sentido? Um agente é um componente da sua stack de IA que faz uma tarefa de A a Z. Então, assim, eu preciso fazer uma pesquisa jurisprudencial sobre determinado tema para, então, atender um cliente. Hoje em dia, você tem equipes que utilizam o Rimor e outras plataformas, os próprios que fazem pesquisa jurisprudencial, análise, etc. Processa aí você encaixa na necessidade do resultado. Exato. Mas são processos diferentes. Exato. O que está propondo é juntar. A gente fazer os agentes de IA que trabalham com pesquisa jurídica, né? E a gente cada vez mais atingir uma massa maior de clientes que precisam de análise de dados e querem ver isso cada vez mais democratizado. A gente continua desde a nossa fundação em 2018, a gente continua achando que é uma coisa que não tem que ser
elitizada, que é uma coisa que tem que ser democratizada, porque direito é instrumento social. Então, existem algumas iniciativas relacionadas à educação, para a gente conseguir explicar para as pessoas como é que eu faço um parecer jurídico jurimétrico. Eu, advogado autônomo, eu consigo fazer? Consegue. E as pessoas, elas acham que elas não conseguem. E a gente quer mostrar para as pessoas que elas conseguem. Então, o nosso manifesto de 2018 fala sobre as pessoas com as ferramentas corretas fazem tudo o que elas quiserem. Uhum. E a gente está indo nesse caminho e a gente quer facilitar muito e multiplicar a produtividade dos nossos clientes. Então, a gente está indo para esse caminho, conversando muito, interagindo muito, fazendo esses agentes, etc., testando com alguns clientes em fase piloto, com resultados, para não dizer assustadores, muito surpreendentes, né? E é para Vocês testam o tempo todo, né? Tem que testar o tempo todo, startup que para de testar, ela morre. Né? Porque senão você vai colocar um negócio em produção que não está testado e validado, e aí, assim, que a gente costuma dizer também, e vejo muito empreendedor falando isso, é que sprint é muito caro. Né? Sprint é o nosso ciclo de desenvolvimento. A gente pensa numa nova funcionalidade. Então existem ciclos de desenvolvimento, por exemplo, na Juit de 2 semanas. Né? E aí você pega toda a sua folha de pagamento de desenvolvedor, você divide ela por 2, porque no mês tem 2 quinzenas. Exato. Né? E aí você fala, nossa, esse sprint aqui está me custando X mil reais. Né? Então a gente testa muito antes de desenvolver, porque a gente não assume desperdício de dinheiro. Né? Então, tem muita coisa legal vindo, né? Mais fontes de informação para além de jurisprudência, né? Enfim, tem muita coisa legal. Doutrina, por exemplo? Doutrina vocês já aplicam? Doutrina a gente tem base aberta, mas conteúdo interno do que está dentro do livro, né? Porque a gente não tem proteção do índice das obras pela LDA. Tá. Né? Então, o índice de obra a gente tem. Agora, o conteúdo das doutrinas é algo que a gente sempre deu uma flertada, mas como nós não podemos coletar o dado se a gente não tiver autorização dos detentores de propriedade de direito autoral, a gente não pode colocar. Agora, a legislação, informação de andamento processual, isso todas público, essas né? coisas que são públicas, a gente tá olhando e desenvolvendo algumas coisas que internamente a gente tem uns resultados bem interessantes, bem interessantes. Recentemente, a gente estava atuando com um cliente que a gente fez uma análise com um agente nosso interno e a gente, em 3 horas, a gente desenvolveu um trabalho que, quando a gente mostrou, a advogada do departamento olhou para a gente e falou assim, eu preciso de 3 advogados trabalhando 5 dias para fazer isso. Quer dizer, 25% do salário deles era para fazer o que você fez em 3 horas sozinho. Com a ajuda da IA, claro, obviamente. Óbvio. Mas aí, assim, ela falou, eu consigo pegar e colocar eles para tocarem várias outras coisas dessa carteira, que é muito problemática para a gente, e que hoje eu não tenho autorização da diretoria financeira para contratar mais. Então, ela iria ter uma economia gigante com aquela folha, mas ao invés de demitir as pessoas, ela falou, cara, é quase como se eu ganhasse um budget para contratação novo. Porque eu vou pegar essas pessoas e eu vou colocar elas numa outra demanda que eu já tenho. Então, de 3 funcionários, eu vou passar até 6 com o mesmo custo. Exatamente. Então, essa era dos agentes é uma coisa muito legal. A gente está vendo isso lá fora, está bombando. Né? Você olha alguns investimentos que estão sendo feitos no mercado de tecnologia, tem muita coisa de agente. Então, por exemplo, a galera de produto sempre fala de UX, né? De User Experience, né? Da experiência do usuário. Agora tem um termo novo que a galera fala de Agentic Experience, né? De você prover experiência para o agente de IA. E você desenvolver o seu software pensando em como que um agente de IA vai utilizar. Quer dizer, uma máquina criando para uma máquina. Exato. Ou alguns humanos criando para uma máquina utilizar, o que é mais louco ainda. Você preocupado com que a máquina vai... Porque a gente está pensando em desenvolver. Como é que a gente vai desenvolver? Então, nosso time vai desenvolver um negócio que é melhor para o uso por agentes. Então, tipo, nossa, peraí, mas ele é complementar. O nosso produto, para o advogado final, ele vai continuar no ar.
né? Ele continua porque a gente tem ali, enfim, dezenas de milhares de pessoas que confiam na gente para fazer Sim. pesquisa jurisprudencial todo dia, né? Agora, o que mais, com um acervo de quase 100 milhões de decisões, o que mais dá para É fazer? praticamente infinito. São infinitas as possibilidades, né? E aí é difícil você mirar para onde você vai com certeza, porque é tanta possibilidade que existe que, enfim, eu sou uma pessoa muito ideativa, então eu fico muito animado com tudo que dá para fazer, mas falo, não, peraí, vamos colocar o pé no chão, vamos ouvir focar, o cliente, deixa o cliente falar o que ele quer, e não a gente ficar imaginando o que ele quer, né, e vamos entregar o que ele pediu, porque é isso que é importante, porque às vezes a gente tinha uma época que a gente tava com uma ideia, a gente falou assim, será que se a gente criar um algoritmo que identifica se uma tese está travada por repetitivo ou não e aplica essa tag de tese travada, tipo, para a base inteira de usuários de processo, será que ia ser legal? A gente explicou isso para um advogado, ele falou, legal, mas eu consigo criar uma pasta dentro de uma pasta? Aí a gente falou, é tão mais fácil criar uma pasta dentro de uma pasta do que esse outro negócio que a gente queria desenvolver. E muitas coisas mais... Não é ego pelo ego, mas é muito mais pela satisfação de ver aquilo funcionar, mas talvez o cliente não esteja lá ainda, né? Exato. Tem funcionalidades no Rimor que elas só são de uso interno. Olha! Porque a gente desenvolveu pra gente. For tipo fun. assim, for fun, assim, sabe? Ninguém vai usar isso aqui, mas a gente vai, assim. Então, quando a gente tiver lá com o braço de consultoria, né? Nas vezes que a gente atua com consultoria, porque vira e mexe acaba aparecendo uma demanda que o software sozinho, né, aquela máxima, né, de que tecnologia não resolve tudo sozinha, é verdade. Então, tem muitas vezes que a gente tem que fazer uma customização ou outra. Tem uma infinidade de recursos que a gente tem dentro de casa que não estão disponíveis para ninguém. Se você não tiver um e-mail lá, @juit.io, você não consegue. Para o colaborador, você não vai utilizar. Tanto que, às vezes, quando a gente está fazendo demo, a gente tem que trocar lá o usuário para ser o usuário que... Tipo, e se algum cliente perceber aqui... eu quero isso! Falando, então, mas é tipo assim, é mó complicado de usar, entendeu? Tipo, beleza, você quer, a gente pode disponibilizar e tal. Mas tem muita coisa nova que a gente está testando que dá muita vontade de sair falando tudo e tal, mas enfim, a gente prefere fazer os lançamentos aos poucos e entregando valor cada dia mais para o advogado. Mas assim, final do ano vai ter tudo. Se você está vendo o vídeo em outubro, saiba que daqui a pouco você vai ver no Finaló. Visita Descomplicando e a Juit na Finaló, estaremos lá com as novidades. Pertinho. Cor parecida, amarelo, preto, exato. Tudo ali. Euclides, então fica um convite para as pessoas entrarem no site da Juit, entender o que vocês fazem, entrar em contato para receber proposta, enfim. E vocês têm um blog que é um blog muito interessante. Exatamente. E aí eles já podem gratuitamente ir entendendo o que vocês fazem. Sim. E também a tecnologia que está disponível no mundo, enfim. Sim, né? sim. A gente tem o site juit.com.br, juit.com.br. Tem o nosso blog, que é o blog.juit.io, né? Vai migrar também para o .com.br. Lá tem muito artigo sobre diversos temas do direito que são interessantes, enfim, até para eventualmente instrução mesmo, tipo, o que significa esse conceito. E aí, lá no nosso site, você pode ver tudo que a gente faz, pode solicitar um teste grátis, eu vou entrar em contato com a nossa equipe, tem um teste grátis. Legal. Não dá para você comprar um negócio que você não testa antes, né? A gente faz isso com, enfim, várias coisas. No Decode também, dá para fazer um teste. É super importante isso, porque é uma fase em que a gente se aproxima da necessidade de vocês, e a gente coloca o nosso time para entender o que você precisa resolver. Né? Então, com isso, a gente mostra todo o valor do que o software pode fazer, o que a geometria pode fazer. De repente, o cliente fala, olha, testei aqui, mas eu precisava disso. Vocês também podem desenvolver, se fizer sentido, Sim. A gente tem uma fila lá em que a gente leva em consideração todos os pedidos de todos os clientes, e quando uma coisa vai aparecendo muito, a gente coloca lá. Então, tipo, uns tempos atrás, foi aumentando muito o número de clientes da área tributária, e aí a gente via lá, tem que... Tá todo mundo pedindo solução de consulta da Receita Federal. A gente nunca olhou muito para a jurisprudência administrativa tributária para além do CARF, que a gente sempre teve. Aí, quando a gente foi olhar, colocamos lá, fizemos robô, etc e tal, comunicamos todos os clientes tributários, olha, agora a Receita Federal está disponível aqui, tem mais de 1.200.000 julgados administrativos e está disponível. Então, a gente vai sempre em proximidade com o cliente, entendendo o que eles querem, fornece teste grátis, obviamente tem várias demandas muito mais complexas, então, às vezes... a gente trabalha para entender melhor e fala assim, olha, nesse caso não é só o software, tipo, eventualmente você tem que fazer um curso de conscientização pro jurídico, pro departamento e tal, enfim, entre em contato com a gente que a gente tem N soluções, exato.
Vou te convidar antes, claro, mas eu fico imaginando como é que vai ser o nosso papo daqui 5 anos. Daqui 5 anos. É verdade. Né? A gente pode ter em abril de marcos. 2030. Abril de 2030, marcado como é próximo. que estarão? Eu adoro conversar com o Euclides, a gente sempre se encontra e bate papo por telefone e tal. Ele sem puxar saco, uma das pessoas mais inteligentes, entusiasmadas e mais pé no chão que existem, assim, no mercado de startups, porque tem muitas pessoas, né, fundadores de startup, eles têm meio a cabeça, né, na lua e você entende muito do que você faz, você estuda muito o que você faz e você faz acontecer. Então, é muito difícil. Meu marido fala... Como é que ele falava? Que tinha numa empresa, ele falava... vocês, para a equipe deles, é ótimo que vocês tenham iniciativa, mas vocês precisam ter terminativa. Vocês precisam colocar que é aquilo para funcionar. Entregar. E a Juit faz isso muito bem. Que bom, então, muito bom. obrigada. Fico muito feliz de receber você aqui. E fica o convite para vocês conhecerem, então, a Juit, entrarem em contato com o Euclides. J-U-I-T. Só jogar lá no Google que vocês encontram. Exatamente. Obrigado, Bru. Obrigado, pessoal. Obrigado por assistir o conteúdo. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, que eu possa ter colaborado de alguma forma com essa jornada de aprendizado de vocês. Agradeço o tempo e o espaço de novo. Obrigado. Nós que agradecemos. Valeu. Obrigada.